Olá pessoal, meu nome é Gleison Capistrano, sou doutorando em ensino pela Rede Nordeste de Ensino Renoem, no Polo IFCE, em parceria com o Centro de Referência à Educação à Distância, o CREAD, e o Grupo de Pesquisa e Inovação de Recursos Didáticos, Produtos Educacionais e Tecnológicos, o Grupo de Pesquisa GREPET, estamos promovendo mais uma entrevista da série Educação e Inclusão. Nosso entrevistado de hoje é o professor Zilfran Fantinelli, professor de História do campus de Boa Viagem e de Fortaleza, do IFCE, coordenador-geral de Olimpíadas do Conhecimento e presidente da comissão organizadora da URSH, Olimpíada de Ciências Humanas do Estado do Ceará. Olá, professor. Olá, Gleison, tudo bom? Como é que Tudo você bem. está? Prazer falar com todos vocês. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade e até parabenizo pelo programa, pela iniciativa do GEPET, né? Eu agradeço. Desde já parabenizando, eu tive a oportunidade de ver outras entrevistas e esse modo assim de conversa é muito legal. Olha, aqui eu vou começar a entrevista hoje, presenteando o entrevistado com alguns broches. Né? Este é do nosso grupo, né? Do GREPET. Esse daqui é do CREAD, que nos auxilia, nos promove também e nos dá esse espaço maravilhoso. E este aqui é da logomarca da nossa série, e foi brilhantemente formado também pela equipe do CREAD, que é maravilhosa. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, mas um mimo para Obrigado. do nosso grupo. E tá muito legal esse daqui do Educação mais Inclusão. Muito legal. Tá de parabéns. Professor, Obrigado. Nos fale mais, eu sei que eu já lhe apresentei, mas nos fale mais dos seus trabalhos. Pois é, eu sou professor de História, né? Sou professor de História do IFCE desde 2018, né? Estou na rede federal desde 2013, comecei pelo IFRN. Antes disso já tinha uma trajetória nas escolas privadas, então eu sou apaixonado por educação, me realizo na educação. Eu acho que a educação é o principal meio, né, de ascensão social, melhoria de vida, de inclusão, né, que é o tema da nossa conversa. Uma vez me perguntaram qual é a minha profissão, eu disse que eu ajudo as pessoas a realizar sonhos. Eu acho que nós professores realmente ajudamos, né, as pessoas a correr atrás dos seus objetivos. E dentro dessa história no IFCE a gente tem a oportunidade, né, de ajudar as pessoas na realização de diversas maneiras. E o nosso trabalho hoje tem sido com relação às Olimpíadas do Conhecimento, né? Nós desenvolvemos a URSH, né, com o apoio de uma comissão organizadora fantástica. A partir da URSH a gente desenvolveu um sistema, né, que é o Sistema Olímpico, que é um sistema também fantástico. Esse sistema possibilitou que nós do IFCE, através de diversas disciplinas, pudéssemos desenvolver outras Olimpíadas, né? E essas Olimpíadas elas têm um aspecto de inclusão, de participação, de motivação. Então, essas Olimpíadas, o IFCE hoje ele promove Olimpíadas, né? A URSH foi a primeira, que é a Olimpíada de Ciências Humanas do estado do Ceará, mas nós temos também a OCEF, que é a Olimpíada Científica em Educação Física. Né? Nós temos a UMIFSE, que é a Olimpíada de Matemática do IFCE. E esse ano nós estamos com duas Olimpíadas novas. São a OCAP, que é a Olimpíada de Química das escolas públicas, né? Que são Olimpíadas, repito, do IFCE a nível estadual. E a UCHARME do Cariri, né? Que é a Olimpíada Caririense de Histórias, Metodologias Educacionais do Cariri, que é restrita à região do Cariri. E todas essas Olimpíadas, elas ocorrem por meio do Sistema Olímpico, que foi o sistema desenvolvido, né, pelo professor Siqueira, pelo nosso grande amigo Sami Coutinho, né, lá do campus Maranguape, que permite, né, que o IFCE também tenha essa vanguarda da disponibilização do sistema. E uma coisa interessante é que pelo Sistema Olímpico, né, o Sistema Olímpico ele é disponível e ele pode ser utilizado pela rede.
Tanto é que, para este ano, já foi utilizado para uma Olimpíada de Sociologia do Rio de Janeiro, né? E também pelo torneio de Física para meninas. Inclusive, nesse momento, estão abertas as inscrições também pelo sistema para o torneio de Física para meninas, que é uma Olimpíada exclusiva para meninas que é a nível nacional e que utiliza o nosso sistema. Inovadora, né? De Inovadora, vanguarda. de vanguarda. E também o vestibular da Universidade Aberta do Brasil, a partir daqui do CREAD, né, a prova de redação, foi através do sistema Olímpia. Então, quer dizer, o sistema, as Olimpíadas, elas têm trazido esse sistema como um ganho para o IFCE. E, através desses modelos de Olimpíadas online, nós conseguimos atingir diversos públicos em diversas regiões, em diversas áreas. Nós conseguimos incluir. Olha aí. Eu fico muito feliz, professor, porque nada melhor do que a oportunidade para quem precisa. Né? Professor, fale um pouco sobre experiências dentro dessa sua caminhada com esses projetos. Muitas vezes os estudantes ficam naquela dúvida, né? Por que eu devo fazer a Olimpíada do Conhecimento? Por quê? Né? E eu acho que a primeira questão é o conhecimento mesmo adquirido. Eu converso muito com meus alunos dizendo para eles o seguinte: o conhecimento não tem preço. Então, através dessas Olimpíadas, você vai dialogar com o conhecimento, né? Com conteúdos, com experiências que normalmente nem são tratadas, né, em sala de aula, dentro daquele Do currículo currículo habitual, comum, né? daquele currículo habitual. Então, a soma de conhecimentos ela vai ser muito grande. E a interação entre as pessoas, né? Segundo ponto, muitas dessas Olimpíadas elas são em equipes, então entra a questão da interação. A interação não só a nível local, mas com gente de todos os espaços, né? Gente de todo o país. A gente teve, por exemplo, esse ano, Antônia Eleutério, né? Que teve a oportunidade, que é a terceira coisa, de viajar, né? Através Conhecer. através da USP, por exemplo, a gente tem a cada ano uma final presencial em um campus diferente do IFCE. A edição 2019 foi em Calcaia, e a gente conversava com alunos que vinham conversar com a gente, e pela primeira vez eles estavam indo à praia, Sim. porque eles vieram a Calcaia e puderam conhecer o mar, né? Em 2020 e 2021 não teve a fase final presencial por causa da pandemia. Em 2022 a gente teve a fase final em Maranguape. Da mesma forma, alunos que vinham ali viajavam pela primeira vez, né? Incrível. Em 2022, perdão, em 2020, 2021 a gente não teve, né, a final presencial, 2022 foi em Maranguape, e agora para 2023 a gente está levando a final presencial da USP para Crateús. E os nossos estudantes eles vão ter a oportunidade de conhecer o sertão, os sertões de Crateús, uma terra extremamente rica, de uma diversidade histórica e cultural gigante. Eles vão ter a oportunidade também, quando a gente fala através da USP, de conhecer o Ceará, não só conhecer do ponto de vista que a USP é isso: história, cultura, arte, meio ambiente, literatura, Um pouco de tudo. tudo em relação que envolve os aspectos humanos no Ceará, mas também um conhecimento físico, porque quando a Sim. gente faz uma final presencial a cada ano em uma cidade diferente, em uma sede diferente do IFCE, a gente também está nessa oportunidade De de conhecer um outros conhecimento ambientes. físico, né? Sim, Infelizmente não são todas as equipes, são só as 100 melhores equipes, é. né? Mas assim, é uma oportunidade. A gente sabe que muita gente nos anos anteriores viajou a primeira vez para a capital. E eu acho que através da USP, nessa edição 2023, a gente vai ter muita gente da capital conhecendo também o interior do Ceará, né? Outra coisa, a Olimpíada ela pode gerar bolsas, Sim. né? Tem a oportunidade de Oportunidades. bolsas. Várias Olimpíadas hoje estão concedendo bolsas de estudo. As Olimpíadas elas hoje são uma forma de acesso ao ensino superior. Nós temos universidades importantes, as mais importantes do Brasil, Unicamp, FUVEST, Unifesp, são universidades que hoje já fazem a reserva de vagas olímpicas. Olha, Então, quer dizer, as Olimpíadas elas abrem, né, uma portas. série de portas, uma série de oportunidades. Professor, fale um pouco sobre a OSHA. Me explique, para quem não conhece. Pois é, a OSHA é uma Olimpíada, é a Olimpíada, é, a Olimpíada de Ciências Humanas do Estado, OSHA.
Então, Oxo com CH. A gente sabe que esse Oxo, ele tem esse quê de Nordeste, não tão cearense, mas tem um quê de nordestino, mas esse Oxo é com CH, é de Ciências Humanas do Estado do Ceará, e a ideia, a proposta da Oxo é exatamente de criar, né, nesses estudantes entre os estudantes, entre os professores, entre a escola, um ambiente de conhecimento do estado do Ceará. E a gente deve observar bem que, não sei se você lembra, você é jovem, né? Ah, Acho que você tem menos de 15 anos, mas um pouquinho, 17, tem 17, né? Ah, 17. pronto. Esse pessoal da geração atual não está acostumado com aquelas aulas de história do Ceará, geografia do Ceará, que muitas vezes era voltado para o vestibular, da UFC, da UES, e hoje em dia praticamente não tem. Então, o Enem, eu quero deixar muito claro que eu gosto do Enem, eu gosto do modelo, mas nada é perfeito. Eu acho que a grande falha do Enem é que ele deixou um pouco a desejar essa questão do local, do regional, né? Regionalismo. E a UX, ela vem para poder suprir esse espaço, de incentivar nos estudantes, incentivar nas escolas o conhecimento sobre a história do Ceará, que é riquíssima, a geografia do Ceará, meio ambiente, a nossa arte, nossa cultura, nossa literatura. Não, uma literatura que vai além daqueles importantes, claro, mas que vai além daqueles autores nacionais ou de projeção nacional, mas para também valorizar A cultura local, né? autores, né, que Locais. não são tão reconhecidos. Então a ideia da Oxa é essa, é de mexer com música, com arte, com literatura, meio ambiente, com aspectos filosóficos, com aspectos sociológicos. Então a gente trabalha com temas relacionados ao Ceará, nas diversas áreas das ciências humanas, das artes e da literatura. E a Oxa, ela tem fases online, são 4 fases online, e uma quinta fase, que é uma fase final presencial, como eu já disse, a cada ano numa cidade diferente, uma sede do IFC, esse ano Crateus. As 3 primeiras fases, elas são de questões. É uma semana de duração, cada fase, né? Na verdade, de quinta a terça. Fica tudo disponível lá para a equipe no sistema online, no sistema Olímpico. E aí, durante uma semana, eles vão fazer pesquisas sobre as questões. São questões com 4 itens, A, B, C, D, 3 verdadeiros e 1 errado. O errado vale 0, e os 3 verdadeiros, um vale 1, outro vale 4 e outro vale 5. E, obviamente, você já faz aquela pergunta, porque o normal é a gente trabalhar com o item, marca o item correto ou o item errado, né? Mas no caso da Oxe já fica claro que tem 3 verdadeiros. E, obviamente, por que esse vale 1, por que esse vale 4, por que ele vale 5? Né? Obviamente, são competências, são habilidades, é a questão da pesquisa, é a questão da integração do conhecimento. Então, a gente desenvolve, a gente tem as teorias, né? E a gente avalia as competências, as habilidades que permitem atingir, e a partir de atingir aquele nível de competência, de conhecimento, aquele nível até de reconhecimento, você vai optar, eu vou marcar esse item aqui, esse ou esse. Obviamente, sempre querendo o item que vale mais. A quarta fase é uma tarefa, que é feita em equipe também, né? E a quinta fase é a final presencial, né, com as 100 melhores equipes. São equipes com 3 estudantes e um professor orientador, sempre da mesma escola. Né? Estudantes de 8º, 9º, 1º, 2º, 3º ano e também de EJA. Então não tem limite de... eu costumo dizer que é dos 13, dos 12, 13, 14, a partir do 8º ano até os 88. Né? Porque se a pessoa não tiver terminado o ensino médio, mas estiver fazendo EJA, ela pode participar. E aí entra mais um aspecto de inclusão. Sim. Né? Inclusive, nós ficamos muito felizes que ano passado, né, na UST, nós tivemos 2 equipes de EJA finalistas. Olha. E uma delas ganhou medalha de bronze. E a história de uma dessas pessoas, até uma história que merecia trazer essa equipe aqui e ouvir a história, né, do aluno lá, do estudante, que era um cara que até 18 anos não tinha frequentado a escola. Né? E ele, por estar na final, ele estava muito emocionado. Na hora que foi anunciado que ele recebeu, ele chorava tanto, e ele chorava, e a gente que estava lá, a gente também se emocionava. Mas é isso. Eu acho que hoje ela tem também assim, um aspecto de divulgação. Por exemplo, algumas vezes a gente utiliza as tarefas
As tarefas elas variam, né? Por exemplo, em 2019 a tarefa tinha a ver com patrimônio, era um folder. Em 2020 a tarefa eram artigos sobre a pandemia. Sim. E a gente selecionou os 150 melhores artigos e publicamos um livro. Você vai lá no site do IFCE, né? Ou então no próprio site da USH, ush.ifce, tem lá as publicações e tem o livro Nós e a Pandemia. Olha. Tem um relato histórico, Gleison, que ele não tem preço. Por quê? Porque a gente pegou o Nós e a Pandemia, eram artigos produzidos pelas equipes, em que eles, aqueles 3 estudantes, aqueles professores de diversas cidades, de todo o estado do Ceará, da zona urbana, da zona rural, de área rica, de área pobre, né, de área periférica, ele pôde relatar a experiência dele com relação à pandemia. Relatos únicos, né? Relatos únicos e que eu faço assim uma comparação. Imagina se na época da gripe espanhola a gente pudesse ver relato das pessoas, o que as pessoas viveram ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua realidade. Pois daqui a 100 anos, 200 anos, daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, quando quiserem saber o que aconteceu na pandemia a partir do ponto de vista de jovens, de professores, tem aí esse e-book do IFCE, e você é doutorando, você sabe disso, Sim. é um ISBN, É. né? Cada aluno desse, cada professor desse, ele está lá a foto dele, o registro dele, como autor de capítulo de livro. Isso é importante. Né? Em 2021, celebrava-se os 15 anos da Lei Maria da Penha. E a gente trabalhou com essa questão da violência de gênero. E a tarefa de 2021 foi um cordel, Olha. cujo tema era os 15 anos da Lei Maria da Penha. E é outro livro que vai ser lançado agora, a gente deve estar lançando agora até novembro, dezembro, a gente deve estar lançando esse livro, né, com os 150 melhores cordéis, é a coletânea de cordéis, 15 anos da Lei Maria da Penha. Então a gente tem essa função também, a gente tem essa preocupação também de que aqueles trabalhos que são fantásticos, olha, se vocês tivessem a oportunidade que nós temos, que eu considero assim uma oportunidade fantástica de ler os trabalhos que os nossos alunos produzem, a gente percebe quantos talentos tem. Hoje as Olimpíadas elas são também uma forma de despertar talentos. Professor Zilfran, para falar um pouco sobre a USH, vamos divulgar para que todos possam pesquisar e realizar sua inscrição. Fale um pouco sobre essa edição da USH. A edição de 2023 ela é desafiadora em vários aspectos, né? Primeiro pela questão dos números, né? A gente atingiu números muito bons em 2022 e a gente espera continuar crescendo porque é exatamente esse crescimento que justifica o nosso trabalho, que justifica o apoio, por exemplo, do CNPq, do IFCE, né? E eu acho que a gente também tem o desafio de manter a qualidade. Sim. Se bem que eu acho que esse é o mais fácil, que a gente tem uma equipe fantástica, a equipe que eu quero inclusive agradecer de público, a equipe da comissão organizadora da USH, né? Você olha assim, o meu rosto que eu acabo aparecendo mais, né, como presidente da comissão, mas está sobre grandes ombros, né? Então eu sou só esse que está aqui sobre os grandes ombros da nossa comissão. E As inscrições. as inscrições elas vão até o dia 29, às 17 horas. Nessas inscrições está incluso o cadastro individual, não pode esquecer, cadastro individual, inscrição individual e montagem da equipe. Né? Então, a equipe com 3 estudantes e um professor orientador, só seguir lá o site, osh.ifce.edu.br, você faz a sua inscrição. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail. Lá no osh.ifce.edu.br também tem o contato. E siga nossas redes sociais. Podemos colocar depois na descrição para todo mundo, né? Só clicar e fazer Tá fácil. suas inscrições. E qualquer coisa a gente está à disposição, né? Eu tenho desejado para os nossos estudantes, professores, o seguinte: nos encontramos em Crateús, né? Que a gente tem a fase final em Sim, Crateús presencial. e aí eu quero encerrar dessa forma: nos encontramos em Crateús. Professor, algumas palavras finais para todos que vão fazer essa edição agora. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né? Agradecer principalmente aos professores orientadores, aos gestores, quero agradecer à SEDUC,
né, na pessoa do Helder, da Bruna, do Wesley, da Nayara, né, as secretarias de educação, os gestores de escolas privadas, gestores de escolas públicas, os COIs do IFCE, né, que são os Comitês Olímpicos Institucionais. Então, assim, a palavra mesmo de agradecimento. E participem da OSH, participem das outras Olimpíadas promovidas pelo IFCE, participem de Olimpíadas, né? E se vocês querem saber também quais Olimpíadas tem, porque existem várias Olimpíadas, não tem só as que são, né, organizadas pelo IFCE, lá na página inicial do IFCE, ifce.edu.br, tem lá o link Olimpíadas. E lá direciona para as várias Olimpíadas, e às vezes o aluno pergunta qual Olimpíada fazer. Lá no site do IFCE tem também várias opções. E mais uma vez eu quero agradecer a você, Gleison, pela Muito obrigado, oportunidade, quero agradecer pelo CREAD e, acima de tudo, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, trabalhando aqui, de estar vivenciando isso aqui. Eu agradecer ao professor Valdir, professora Joélia. Eu acho que a palavra é sempre de gratidão. É a melhor. E obrigado ao pessoal do CREAD, a Lívia, ao Gui, a Kézia, a todo mundo. Professor Igor Paim. Paim. Obrigado, parabéns pelas iniciativas. E eu quero também te parabenizar pelo trabalho, pela condução das entrevistas. É um prazer, você me deixa bem à vontade, né? Eu que agradeço. É muito fácil quando a gente, né, só trabalha com pessoas maravilhosas. Muito prazer, muito obrigado. Pois, pessoal, muito obrigado a todos e até a nossa próxima entrevista. Um abraço.